Galera, não há nada de novo debaixo do sol. Cara, sabe o que ocorre? É assim, Maduro caiu. Ninguém acreditava, tal. Porra, Maduro caiu. Chile teve as eleições, a direita venceu. Porra, agora a Argentina, desde o Milei. Cara, agora a Venezuela. Brasil agora, 2026. Vai mudar. Aqui, gente. Dercy Gonçalves, que não é Dercy Gonçalves, é a Delcy Rodrigues. Aquela senhora lá, né, que aí dispensa comentários, né? Eu não sei quem é pior, se era o Maduro ou se era ela. Tá como presidente interino. Fake dela ter ido lá pra Rússia. Não que a atual KGB lá soubesse, né? Que não é KGB, mas é a KGB. Mas, enfim. Não foi. Ficou lá desde então. Ficou interina como presidente, porque era vice. E tá lá desde então, fazendo seus pronunciamentos já confirmados que tá em Caracas. Com o atual Estado-Maior do Exército Venezuelano, né? Seus pronunciamentos e tal. Exigimos prova de que Maduro esteja bem, a devolução imediata, soberania, como o canal lá do Ancapso fala, né? Soberania e tal. Aí agora, ó, como vocês podem ver, dá o pause aí. Esse print aqui do ex dela, através até do canal do Ancapso também, para facilitar as coisas. Em caráter mensagem oficial para os representantes do governo norte-americano. Que aí, ó, reafirma sua vocação pela paz, a convivência pacífica, tudo isso que o pessoal aí nos outros canais já estão falando. Cadê o Maduro? Cadê aquela lealdade em nome da mãe pátria, pelo sonho bolivariano, desde Hugo Chávez? Porra, gente. Política é pica, cara. Política é nojento pra caramba aí, ó. Tá de boa. Não, vamos lá, tal. O que acontece? É simples assim, ó. Parou pra pensar? Maduro caiu, mas o chavismo continua. Não vão botar aquela mulher que é a vice do cara que foi eleito como poste, que foi realmente de fato eleito lá nas últimas eleições venezuelanas. Cagaram pra eles igual como cagaram com o Bolsonaro aqui. Que voltaram atrás das tarifas, porque eles querem café, querem a carne da JBS, e até com a Magnitsky. O primeiro precedente que voltou com a Magnitsky, né? Sem ter feito absolutamente nada. Que foi o caso lá do atual ministro do STF. E aí? Eles só queriam, na verdade, pegar o Maduro mesmo, porque o Maduro não era garantia de fechamento com os interesses do atual governo norte-americano. Que, veja, não é só uma política de governo, é uma política de Estado norte-americano, realmente. Sacou? Gente, para com essa visão monocular de esquerda e direita, que perda de tempo, meu Deus do céu, isso é histórico, igual o Império Romano. Sacou? Tá aí, ó. E vai ficar lá. Cara, e o engraçado, aí tem os canais lá que... A gente fala muito de canais porque hoje em dia é igual uma thumb que eu vi no YouTube. Você não vai ler mesmo. Mas não deixa de ter coisas boas. É um excelente recurso de conhecimento, tá? Se você for seletivo. Cara, o pessoal criticando, não, porque o Trump, ele não dá indícios do que vai fazer, ele canta o que vai fazer. O cara não é presidente. Não é uma república. Não foi eleito para isso. Ele não tem que atender a uma transparência a título de eficiência da máquina administrativa? Esses princípios são os mesmos conferidos aqui a título de eficiência, impessoalidade, publicidade, lá no caput do artigo 37 da nossa Constituição. Eles não têm isso em sede constitucional porque a Constituição deles não é analítica igual a nossa, né? Prolixa, enfim. Mas, e aí? Uma república é assim mesmo, você tem que cantar o que tu vai fazer. Ele é presidente mesmo, ele não é imperador não. Diferente do que a gente tem por conceito de liderança aqui no Brasil, cada vez mais próximos daquilo que se toma pelo próprio Oriente, especialmente na máfia russa e aquela maluquice que é na realidade da China,
que pode dar certo para eles, porque eles vivem há 4.000 anos assim, mas a gente não tem nem um modelo teórico próprio brasileiro nosso. Recusando aqui rapidinho, para finalizar. Então assim, pessoal, é simples assim, ó. Como a fórmula lá do que a gente vem colocando lá no nosso, na thumb aí das nossas capas, tá? Grana, poder, tá? Propriamente dito. E senso de continuidade. Aquela ideia do fascismo 2.0, a gente vem agora, cada capa aí colocando um algoritmo para tentar representar. É claro que não está na sua perfeição algébrica, mas pelo menos é simbolicamente uma representatividade daquilo que você pode tentar colocar como recurso vocativo só para chamar atenção. E no que diga respeito ao poder, tem todo o desdobramento do pão, do circo e do poder propriamente dito. Sendo que o pão e o circo é sempre o soft power. E a força, no final das contas, que é o hard power, né? Todos esses canais aí já falam disso, tal, né? Relações internacionais, geopolítica, é tudo isso na moda. Sobre o quê? Sobre a vestimenta de um Estado democrático de direito, onde você tem a independência harmônica dos poderes, tudo direitinho, sendo que, prioritariamente, nessa equação, você leva em consideração os recursos midiáticos, você leva em consideração também toda a condução da ideia coletiva em prol do interesse comum, de um bem maior. Tudo isso, todo o produto disso somado com a ideia de controle, que é aquele olhozinho, que não é do esotérico lá das 9 ocultos, não, tá? Da pirâmide. Mas é uma ideia de controle, sim, que eles não querem perder, tá? Para dizer respeito àquela equação geral da atual ordem mundial como ele se encontra. Derrubou Maduro? Derrubou, mas o chavismo, ó, tá aí. Vai garantir o petróleo para os Estados Unidos? Baratear para a China ir para o lado ocidental e o restante dos outros países como Índia e tudo mais, mesmo com o deságio oferecido pela Rússia, e obrigar a Rússia a ficar cada vez mais dura e terminar logo essa guerra, para o Trump receber o prêmio Nobel? A gente fala aqui coisa que ninguém fala. Então é isso. Esse governo aí que tá, eu vou ter que botar mais tropa, vou ter que tocar mais bomba, é dinheiro. Lembra? Grana? Tudo é grana? É dinheiro. Vou ter que gastar mais dinheiro? Não precisa não? Então, ó, vaza com o Maduro. Maduro, ó, carta fora do baralho. Como foi a Dilma? Como foi o Geisel? Como foi depois lá que veio o próprio Getúlio Vargas? É essa mulher, é a Delcy, né? É a Delcy Rodrigues. Getúlio Vargas, na época da Segunda Guerra Mundial, em função da influência do eixo que nós tínhamos aqui no Brasil, que estava na situação do Getúlio Vargas. Getúlio Vargas era Maduro à época, só que aqui no Brasil. Só que diferente do Maduro, ele escolheu o lado aliado e deu para seguir fechamento com o lado aliado. Aí a Disney veio, criou o Zeca Carioca, levou ao conhecimento do mundo lá a Carmen Miranda, botou aqui a siderúrgica de Volta Redonda. E é o que vai rolar lá agora. Você acha mesmo que a Exxon e a Shell, todas essas companhias não vão chegar em peso lá, a Chevron, e vão fazer aí a Venezuela próspera pra caramba também com essa situação toda? Com o chavismo. Com o chavismo. Vai ser um expurgo pequenininho que quase ninguém vai saber, que vai estar tudo lá entre eles. Simples assim. Acabou de aparecer um feedback aqui muito maneiro de um canal que eu queria mostrar para vocês também. Que eu vou sempre, dentro do possível, mostrar aqui, ó. Esse canal é o canal brasileiro, com as versões já dubladas, traduzidas, tá? Voz de computador, né, de IA, tudo bem. Galera, segue o professor Yan Shueqin. Bom, nome não se traduz, se translitera, né? A prosódia no pinyin tem que ser exatamente nesses termos. Yan Shueqin. Enfim, você não precisa saber o nome, mas copia e cola esse nome aqui. Deixa eu até tirar aqui, ó, tá vendo? Ó, professor Yan Shueqin. Pega esse nome,
pega esse canal brasileiro porque, poxa, para nós brasileiros já facilita bastante, né? Mas o forte dele realmente é o canal oficial que ele tem, que tá em inglês, obviamente, que é o Predictive Story, tá? Que ele faz uma alusão a Isaac Asimov com a ideia de psicohistória e tudo mais, que é uma forma pela qual ele tenta deduzir essa situação. Dele não lá no Geopolítica Mundial tentar fazer isso. Rock e os outros canais lá de relações políticas, de relações públicas, relações internacionais. E geopolítica não leva muito a sério, porque é ficção. Eu não desconsideraria, tá? Não deixe de seguir esse cara. Ah, ele é do bem. Cara, ele é de Yale. E critica abertamente Yale, mas é de Yale, tá? Ele é aquele asiático que, tal como os indianos, né, os orientais aí de modo geral, foram lá pro estado. A família deve ter investido tudo e ter posto lá o sonho da família deles lá pro cara ter a vida dele lá nos Estados Unidos. E não sei, ele pode ser um cara desinformante. O Alex Jones também acompanha esse cara aí. Igual lá o Dugin. Que não significa nada necessariamente, mas pode significar também muita coisa. Fica aí, tira suas próprias conclusões, tá? É assim, tenta depreender o que ele fala, é bastante coisa. Ele aqui especificamente está falando no episódio da História Secreta sobre episódio específico de Jesus na História Secreta. Ele aqui tem 2 playlists também, né? A história da civilização, tá? E o aspecto geoestratégico do futuro preditivo. Que isso é bem interessante, mas uma é base da outra. Pô, tu tem mais coisa para fazer da vida, né? Obviamente. Mas não deixa de conferir não, que é uma boa. Fechou? Então assim, pessoal, só para reforçar aquela nossa ideia, tá? Algorítmica, baseada nessa ideia preditiva, não necessariamente, mas pelo menos o recurso vocativo para efeitos simbólicos e pedagógicos é interessante, tá? Ele é nitivo. É assim, galera. Tiraram o Maduro porque não era fechamento, tá? O Maduro foi o Getúlio Vargas nosso lá na época, que, poxa, que não estava seguro se ia ficar com eixo ou não. Então, na dúvida, não tem dúvida, tira. Aí a Desi Gonçalves aí, a Desi, sei lá, Rodrigues aí, aquela mulher lá, enfim. Chavismo, parceiro. Mais até do que o próprio Maduro, que o Maduro só fazia dancinha, né? Claro, era um mafioso danado, mas cara que foi trocador de ônibus para ter chegado onde chegou, sem prejuízo aí com o pessoal que dirige ônibus e tal, tudo mais, né? Mas, porra, convenhamos, né? A história do Maduro diz por si próprio, sem prejuízo aí das categorias. Então, assim, galera, é tudo a mesma coisa, entendeu? Vai continuar no chavismo. Aí, pô, vem aquele pessoal emocionado, caraca, o chavismo caiu. Caiu não, irmão, não caiu, é caro, é grana, é caro. Vou ter que tacar mais bomba? Eu só quero petróleo aí. E eu não quero petróleo para ganhar dinheiro não, porque eu não preciso não, tá? Os Estados Unidos já tem autonomia aí de petróleo lá, com relação à nova técnica que ele tem de extração de petróleo. Mesmo que eles não sejam baseados em hidrocarbonetos energéticos em ambiente natural. Mas o importante é só prejudicar a Rússia para que, até o término desse governo dele, que já está chegando na metade, ele ganhe o prêmio Nobel. Enquanto isso, está rolando lá no Irã. É só isso que ele quer, galera. É só isso que ele quer. Tá? E isso nem é uma ação de governo, não é uma política de governo, não. É uma política de Estado. Pô, e o que isso repercute na nossa vida? Cara, Bolsonaro, paizinho Lula, sei lá mais quem, né? O Nicolas, pô, futuro aí. Vou dizer para votar? Votar é uma obrigação eleitoral que você tem aí como exercício de cidadania. Ainda mais se tu é voltado a fazer concurso, para passaporte, tá? Então, vota, né, cara? Então, sei lá, na hora lá, sai do local, justifica. Fica com as obrigações eleitorais do dia de uma forma ou de outra, tá? O principal é isso. Ah, não, eu tenho que fazer a escolha ideológica, então vai ser o Flávio. Bom, o algoritmo tá aí. Tirem suas conclusões, tá? Só não dá para ser ingênuo. Tem que ser praxista, ok? Não deixa de dar uma olhadinha para entender mais disso, né, esse conceito de fascismo 2.0. E entender que tem que fazer o teu. Ah, então, pô, tá vendo? Tem que ser anarcocapitalista? Tu acha mesmo que o Estado vai deixar de existir?
a iniciativa mais bem sucedida a título não de efetividade, não de eficiência talvez, longe disso até, mas de efetividade como resultado na história humana, tu acha que vai deixar de existir? Parece que nas próximas futuras gerações não. Então fica atento aí com relação a essa situação, faz o teu, tá? Tenta ficar situado disso, tenta se informar de coisas melhores. Visualiza o canal desse cara aqui. Começa por esse aqui, o brasileiro. Eu acho que é o melhor. Ó, vou voltar de novo. Começa por esse daqui, ó. Que aí ele tá com poucos vídeos, tá? Mas vale a pena. Acabou de até publicar um agora, 7 minutos atrás, ó. Programado para ser pobre. Ah, não, então ele é confiável. Galera, nenhum deles é confiável. Nem eu sou confiável. Vocês me conhecem? Porra, se é que você tá vendo esse vídeo aqui, vamos lembrar de Parmênides, tá? Da cosmologia grega? Olha, não escuta a mim não, cara. Escuta minhas ideias. Tá bom que a gente está numa realidade, como o Olavo alertava, que você tem que focar, você tem que combater o CPF, né? Hoje em dia, que é complicado. Mas se a ideia aqui é edificação, lembra de Parmênides, tá? Não, eu debato ideias. Não, você vai realmente debater com alguém. Você não vai debater com o quê? O que fala, por acaso? O que pensa? Não, é quem que pensa. Ok? Mas se a ideia é edificação, não escuta a mim não, escuta as minhas ideias, escuta a ideia desse cara, né? Veja de tudo, preserva o que é bom, como Paulo dizia, não era nesses termos, era algo parecido com isso, e vai vendo o teu. Seja mais um não. Porra, todo mundo julga, todo mundo é ministro do STF agora, aqui no Brasil especialmente, no Ocidente de modo geral. Seja mais um que julga o pombo que tá jogando xadrez, sobe no tabuleiro, derruba tudo que é peça e fala que ganhou, tá? Vai vendo essas situações, vai seguindo esses bizus, vamos edificando esse conhecimento aqui. Tentar fazer diferente no final das contas. Isso que é o que importa. É isso que precisa. É isso, galera. Vamos nessa. Grande abraço. Fique com Deus. Até mais.